Jair Bolsonaro reuniu cerca de 45 mil apoiadores na Avenida Paulista ontem para pedir anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. O Bruno Pinheiro acompanhou de perto a manifestação, tem detalhes do que foi este evento acontecido ontem aqui em São Paulo. Bruno Pinheiro, que já está em Brasília. Boa tarde, bem-vindo, Bruno. Oi, Coba, ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Logo cedo, por volta de 11 horas da manhã, essa manifestação já estava iniciando, essa concentração na capital, em São Paulo. O ex-presidente foi o último a fazer o seu discurso. Claro que ele ouviu ali vários representantes, tanto do Congresso Nacional, e fez esse foco, concentrou energias em relação à anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro aqui na capital federal. Em seu discurso de aproximadamente 27 minutos, o ex-presidente disse que não planeja sair, que ele vai ficar aqui sim e vai aguardar as consequências, mas também fez uma fala dizendo que seria uma falta de democracia se o nome dele não estiver apto para uma disputa eleitoral em 2026. Vamos ver. Nós vamos continuar andando pelo nosso Brasil. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. Eu conversei com alguns nomes ali dentro do evento, na parte que estavam os representantes do Congresso Nacional. Estavam alguns reclamando sobre o comportamento de Hugo Motta em relação a essa urgência da anistia. Conversei com Valdemar Costa Neto ontem, inclusive foi o segundo evento que Valdemar esteve com o ex-presidente após o Supremo Tribunal Federal retirar uma medida cautelar que eles não estavam tendo nenhum tipo de contato. Valdemar me confirmou que o Hugo Motta fez o compromisso antes e após a eleição da Câmara dos Deputados de analisar a anistia. Ontem, durante um discurso, o deputado Sóstenes Cavalcante disse que já nesta semana eles vão conseguir o número necessário para levar até Hugo Motta esse requerimento de urgência. Vamos ver. Até quarta-feira, presidente Bolsonaro, nós vamos ter, com a ajuda do Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Wilson Lima, de Jorginho Melo, de todos os governadores que estão aqui, teremos sim as 257 assinaturas, se Deus quiser. Eu conversei com o líder da oposição, o deputado Zucco, ainda ontem em São Paulo. Ele me disse que agora a ideia é de recolher assinaturas diretamente dos parlamentares e não somente de líderes. O governador de São Paulo também fez um discurso ao lado de Ricardo Nunes e de outros governadores e fez uma defesa à anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. Vamos assistir. Nós precisamos da anistia. Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. E eu vou falar para vocês, eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante. Eu quero prisão para quem rouba celular. Eu quero prisão para quem invade terra, para quem invade propriedade privada. Eu quero prisão sim para o corrupto. O ex-presidente recebeu inclusive aliados, recebeu irmãos e familiares de condenados pelos atos do 8 de janeiro, que estavam também nessa manifestação em São Paulo. Segurança foi reforçada, esse número de aproximadamente 50 mil pessoas, de acordo com o estudo que a USP divulgou ainda ontem. Os organizadores falam em um número muito maior. Essa foi a manifestação número 1 após o Supremo Tribunal Federal acolher a denúncia de Jair Bolsonaro e outros 7 envolvidos, que são os militares, ex-assessores de Jair Bolsonaro, que se tornaram réu no Supremo Tribunal Federal. Nelson Kobayashi. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Você volta ainda hoje no 3 em 1 com mais informações. Eu já quero inaugurar a nossa rodada de discussões, de debates aqui com Gustavo Segré. Segré, como é que você viu essa manifestação acontecida ontem, convocada pelo ex-presidente Bolsonaro? Muitos aliados, muitos governadores estavam ali também, inclusive governadores que já lançaram pré-candidatura, né? A gente teve até a presença do Caiado ali, mas nesse momento estiveram juntos em prol deste PL da anistia. É mesmo pelo PL da anistia ou isso já é pensando em eleições 2026? Gustavo Segré. De todos os pré-candidatos vinculados com o centro à direita, ontem participou Ratinho Júnior, Caiado, Zema e Tarcísio.
Os 4. Só faltou Eduardo Leite, eventualmente, se for candidato, e estava Caiado também. Então, você tem uma grande parte dessas alianças que poderiam ser instrumentadas a partir de 2026, estavam aí presentes. Teve um dos dissertantes, daqueles que falaram, eu não me lembro exatamente o nome, acho que era o vice-presidente da Câmara, que ele chamou um a um, dizendo, e aí, o teu partido, União Brasil, e o teu partido, Republicanos, e o teu partido, PP, um monte de gente, indicando, vai apoiar ou não vai apoiar. Ou seja, publicamente obrigou a cada um dos manifestantes, e claramente isso já estava acertado, a se manifestar a favor da anistia. Vi muita gente, inclusive, eu gosto de comparar, porque segundo, não lembro quem, eram 45 mil pessoas. Quando você pega as imagens e compara, por exemplo, com a parada gay, que segundo, sei lá quem, teve 3 milhões de pessoas, ou os 45 não eram 45, ou os 3 milhões não eram 3 milhões. Porque faz uma comparação até onde ia, de que lado, e sinceramente os números não batem. Mas de qualquer forma, não é muito relevante se alguém falava que era 45, não tira o mérito de quem foi, nem tira o desmérito de quem não foi. Não é relevante a quantidade. Sim, me pareceu muito oportuno a situação, ou seja, era uma situação de tranquilidade, ninguém foi lá para pedir a cabeça de ninguém, falar mal adjetivando ninguém, e eu confesso, estava aí e gostei muito do que vi. E você, Fábio Piperno? Tem muitas coisas em relação a essa manifestação, né? Primeiro que, por exemplo, eu fico imaginando quando alguém pergunta para o governador Caiado, por exemplo, seu partido apoia, o que ele vai falar? Ele fala em nome do partido? Se o partido tem gente que apoia o governo, tem gente que não apoia ninguém, tem gente que apoia o Bolsonaro e tem até alguns que apoiam o próprio Caiado, como é que ele vai falar em nome, né, de uma sigla, de uma agremiação política com tantas alas? Acho que fica um pouco complicado. Claro que, lá para fazer uma média com o público, pode falar qualquer bravata nesse momento, que obviamente as pessoas vão acabar aplaudindo, concordando e tal, né? Outra coisa que chamou a atenção, claro, foi o discurso em inglês do presidente Bolsonaro, e eu fico imaginando um diálogo em inglês entre ele e o técnico Joel Santana. Seria realmente algo impagável. Mas o fato é que os políticos da direita tomam essa questão como a sua grande causa e vão levar isso para o palanque em 2026, não há a menor dúvida. A ponto, inclusive, do presidente Bolsonaro ontem ter falado muito pouco, por exemplo, sobre as pessoas presas e muito sobre uma possível candidatura dele, do direito que ele se julga ter de concorrer à eleição em 2026. E ele, claro, tem toda a liberdade, pode falar isso da forma como ele quiser. Mas eu imaginava um recado muito mais intenso em favor das pessoas que estão lá presas ou aquelas que estão sendo julgadas. De qualquer forma, eu tenho uma visão diferente, eu sou contrário à anistia a golpistas, acho que as pessoas têm que realmente ser punidas, mas, de qualquer forma, quem pensa diferente tem todo o direito de convocar eventos. E eu venho do mundo futebol e eu estou muito acostumado, por exemplo, a estádio lotado. Um Morumbi lotado tem 60 mil pessoas. Um campo de futebol tem 105 de cada lado e 68 atrás dos gols. Você multiplica, se você somar isso, já são mais de 300 metros com multidões em um estádio cheio. É óbvio que dá muito mais porque, né, tem a folga, enfim, a circunferência não tem só o tamanho do campo, é muito maior, são mais de 500 metros. E olha, para encher 60 mil lugares, ou seja, 500 metros de arquibancada, não é fácil, é gente para burro. Quero te ouvir também, Alan Gani. Olha só, independentemente do número, Koba, se foi 45 mil, se foi 300 mil, o fato é que foi muita gente. As imagens falam por si só, porque há diferenças metodológicas para contabilizar esses números. Você pode tirar uma foto do momento, do pico, deu 45 mil. Mas será que ao longo do dia passaram 45 mil pessoas ou foi muito mais? Então tem métricas diferentes, mas o fato é que a Paulista estava muito cheia. E foi uma manifestação suprapartidária, supra-ideológica. As pessoas foram lá porque entenderam que as penas aqueles condenados do dia 8 de janeiro foram
muito exageradas. Quer dizer, uma pessoa escreve lá com batom numa estátua e pega 14 anos, ao passo que você tem traficantes, estupradores, pessoas que matam os pais ou os filhos e que estão soltas. Então, é um clima de duplo padrão na justiça brasileira, um clima de impunidade para uns e para outros todo o rigor e os excessos da lei. Agora, é claro que também houve uma conotação política, reuniu ali diversos governadores, o próprio Jair Bolsonaro, e todos ali já estavam posando para fotos, né, para explorar essas imagens nas campanhas de 2026. Mas, em certo sentido, mostrou a direita mais unida em torno de um candidato, o que é muito importante para a direita como estratégia eleitoral para 2026. Ô, Zé Maria Trindade, sobre isso que fala o Arlan, eu quero te ouvir também, porque pessoas que até pouco tempo estavam trocando ali alfinetadas nas redes sociais, enfim, estiveram no mesmo palco ali, no mesmo trio elétrico. Estou falando do Silas Malafaia e do Nicolas Ferreira, do próprio Ronaldo Caiado e do Bolsonaro, entre outros, que até recentemente estavam se acusando, fazendo ali algum tipo de ofensa um ao outro, mas neste momento se uniram. Você acha que isso é de fato uma união ou é para sair na foto? Zé Maria Trindade. Esta manifestação demonstra claramente de que quando a pauta é comum, todos se unem exatamente na defesa daquele discurso, da realidade. A realidade se impõe. Por aqui se diz que o que mata um político é a falta de votos, é a falta de apoio. É isso que define a extinção ou fim de um político ou de um grupo político. A gente vê claramente que não foi preciso caçar ninguém, não foi preciso decretar a impossibilidade de candidatura, inelegibilidade de ninguém do PSDB, para que o PSDB entrasse nesse declínio e entrasse até na possibilidade de extinção, que é a união do PSDB com outro partido político, essa fusão. Então, não é necessário um ato de força, apenas a falta de votos é que acaba extinguindo um político ou um partido político. E a gente vê claramente que a ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro de continuar na sua campanha é legítima. É uma ideia própria dele, uma ideia legítima. Por quê? Porque ele se sente apoiado por grandes massas, por onde passa. Não precisa nem grandes organizações partidárias, gastos, as pessoas vão. Então é legítima a possibilidade dele de ser candidato. Ninguém é candidato de si mesmo, é uma realidade. O partido quer, o povo quer. Então ele é legítimo em fazer exatamente esse discurso e continuar em campanha. Por outro lado, é um ato de coragem. A gente tem que admitir que ele é réu no Supremo Tribunal Federal e tem contra ele ministros que estão assistindo esses discursos e vendo exatamente o que está acontecendo em termos de manifestação. Partindo para a anistia propriamente dita, há uma novidade no ar. Primeiro, o apoio dos governadores e segundo, o PL, que está obstinado na defesa da anistia e diz que é pauta única. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, me disse o seguinte: não tem outra pauta, é esta a prioridade do PL e pronto. E aí vem a grande decisão de quem é? Do presidente da Câmara. O deputado Hugo Mota está pressionado e a partir de agora ele já sabe o que vai acontecer, porque é o mesmo caminho de Arthur Lira, pressionado, desgastado exatamente por tomar decisões contrárias às promessas de campanha. É uma campanha comum quando se chega à presidência da República. E ele assumiu, Hugo Mota assumiu ali o compromisso de colocar em pauta. Não foi de encontrar votos, não foi de defender, mas pelo menos colocar em pauta para votação. E a partir de agora, outra novidade que eu vou anunciar. O líder do PL vai divulgar os nomes dos deputados que assinaram o requerimento de urgência e todos conhecerão quem não assinou. Aí a pressão vai ser muito grande. Muita gente está dizendo aqui que se trata de um erro do PL de forçar o presidente da Câmara, né? Mas não tem outro caminho, não. A anistia já é um assunto popular. Inclusive, ele anunciou isso ontem, né, Zé? Ele falou no microfone lá na Paulista que queria divulgar tanto aqueles que assinaram para que fossem parabenizados pelas pessoas que são adeptas, entusiastas do PL da anistia, quanto divulgaria também
os nomes dos deputados que não assinaram para serem pressionados, para receberem pedidos por e-mails e tal. E é essa a grande discussão a partir de agora. Será que a partir dessa manifestação o PL ganha força novamente, o projeto de lei da anistia, ganha força novamente para ser levado adiante?